Imagine a seguinte situação. Você é réu em um processo criminal. Tem a audiência de instrução, as testemunhas são ouvidas e, por fim, você será ouvido no seu interrogatório. E aí você chega para o juiz e diz assim: Excelência, eu só vou responder as perguntas do meu advogado. O juiz, ele pode aceitar isso ou o juiz ele pode indeferir, negando o seu pedido? E aí, pessoal, a jurisprudência hoje do STF e do STJ, ela é uníssona de que o silêncio seletivo é totalmente possível ser realizado dentro do processo penal. Isso porque o interrogatório ele é visto como um instrumento de defesa. O interrogatório ele é a oportunidade que o réu ele terá de apresentar a versão dos seus fatos e de traçar a estratégia, apresentar a estratégia que foi traçada com o seu advogado. Será que o silêncio seletivo é a melhor estratégia? Será que o silêncio total é a melhor estratégia? Será que falar tudo é a melhor estratégia? Isso, cada caso tem que ser verificado, porque isso depende dos fatos que estão sendo relatados no processo, isso depende da personalidade do réu que está apresentando ali os seus fatos e também depende da expertise do advogado que terá a habilidade de identificar. Então, se o advogado orientar que você fique totalmente calado, não responda nenhuma pergunta, isso é um mecanismo de defesa. Se o advogado entende que você não se porta bem, que você tem dificuldade perante a autoridade, porque vejam, muitas vezes a pessoa, ela não está mentindo, mas ela tem uma dificuldade por uma ansiedade estar perante um juiz, estar perante um promotor, ser confrontado por aquilo, que às vezes acontece de gaguejar, de as informações elas não ficarem bem concatenadas na cabeça. Então isso prejudica, sim, o interrogatório, e o interrogatório pode acabar sendo tiro no pé. Então, quando o réu ele responde apenas a pergunta dos seus advogados, rejeitando as perguntas do Ministério Público e do juiz, pode ser que isso seja realmente o melhor caminho. Isso criará algum obstáculo, isso criará algum prejuízo para o réu? O Código de Processo Penal, no artigo 186, parágrafo único, veda expressamente o uso do silêncio em prejuízo do réu. Então, o juiz não poderá, em sua sentença, afirmar que o réu, no momento que foi indagado, suponhamos, o réu, no momento que foi indagado sobre a autoria delitiva, ficou calado. E como diz o velho ditado, quem cala consente, por isso eu entendo que ele praticou o crime. É possível isso? Não. O juiz ele não pode se utilizar do silêncio do réu para prejudicá-lo. O que o juiz vai fazer nada mais é do que uma análise de todas as provas que lhe foram apresentadas. E aí ele verificará se o interrogatório do réu acrescenta alguma coisa ou não acrescenta. É por isso que eu sempre brinco com os meus alunos em sala de aula que o juiz e o promotor que ficam chateados por o réu não responder suas perguntas, primeiro, o juiz não tem nada a ver com isso, né? Porque isso pode ser estratégia. Segundo, o promotor, se ele está esperando que o réu responda suas perguntas para que ele possa conseguir amarrar toda a sua acusação, é porque então a sua acusação ela é muito frágil. Pela minha experiência, o interrogatório do réu, quando o processo está muito bem estruturado para a acusação, o interrogatório do réu não faz diferença. Não será o momento da absolvição, porque todas as provas já corroboram pela autoria. Então, se o promotor ele fica indignado porque o réu está em silêncio, algum problema existe aí, né? Então, o interrogatório por si só, ele não é fonte de condenação. Pode prejudicar o réu? Pode, e muito. Se o réu ele for muito ruim no interrogatório, se as suas palavras forem ambíguas, se o seu depoimento não for claro, se gerar má interpretação, isso pode sim prejudicar o réu. Mas eu não posso, como promotor,
ficar esperando o interrogatório do réu para que eu possa ter provas. Se eu faço uma boa acusação, se eu tenho uma boa investigação, se as provas elas corroboram, o réu falar ou não, ao meu ver, isso não modificará o resultado final do processo e o advogado do réu vai ter que ter essa habilidade para poder traçar a melhor estratégia. Então, pessoal, fica essa discussão hoje sobre o silêncio do réu. É um direito dele exercer esse silêncio na medida que ele quiser. Então, os filmes norte-americanos não apliquem o direito brasileiro com base no que vocês veem em filmes norte-americanos. Aqui no Brasil, eu posso responder, eu como réu, posso responder parcialmente, posso responder totalmente, ou posso ficar totalmente em silêncio, tá certo? Então, um abraço a todos, espero que tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem e também acessem o meu canal no YouTube. Um grande abraço para vocês.